Pessoal, agora o que vocês vão fazer? Caralho, vocês vão ter aula com o melhor professor do Brasil, cara. Oh. Quem é? Adivinha? Eu. É. E eu dando aula, você dá pra acreditar nisso, eu voltando a dar aula? Fala aí. É legal, né? Quanto tempo eu não dou aula, cara? Já faz um tempo, você ainda lembra? É direito administrativo, tá? Beleza. Meu povo, olha, vamos ter aula de direito administrativo, eu vou comer aulão, eu escolhi um tópico bem bacana. Acabou a brincadeira, agora é aula, amigo, é aula na veia aqui, ó. Direito administrativo que não tem mistério. A gente vai começar a bater num tópico bem bacana. Qual que é? Agentes públicos. Olha só. Agentes públicos, quando a gente está trabalhando dentro da estrutura do direito administrativo, é a introdução que você tem à Lei 8.112/90, que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis Federais, ou Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Tanto faz a formatação que você queira falar, porque é assim que é cobrado em concurso. Os agentes públicos, eles são determinação do artigo 37 da Constituição Federal de 1988. Tá? Beleza. Lá diz, toda administração pública direta ou indireta de qualquer dos poderes, seja ela da União, dos Estados, do DF, dos municípios, deverão respeitar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E logo embaixo diz que para você trabalhar na administração pública direta ou indireta, você tem que fazer provas ou provas de títulos, que é nada mais do que o concurso público. A gente vai começar a entender a estrutura agora do que seja agentes públicos. Olha, eu tenho dentro da estrutura do agente público, eu tenho várias classificações. Eu trouxe as 3 principais para vocês. Quais são? Eu tenho os agentes políticos. Alô você, acompanha aí comigo no material. Eu tenho os agentes políticos. Eu tenho os agentes administrativos, que esse aqui é um dos mais importantes. E eu tenho os agentes honoríficos. Honoríficos. Meu povo, essas são as classificações principais que eu trouxe no seu material. Só que eu tenho mais 3 classificações. Vamos lá, para a gente acertar a questão em concurso. Eu tenho os agentes delegados e eu tenho os agentes credenciados e eu tenho mais um que só a professora Maria Silva Zanella de Pietro cobra em concurso, mas nenhum autor traz essa classificação. Ela traz a classificação especial dos agentes militares. Vamos combinar o seguinte? Essas 3 classificações aqui, você vai dizer que para fins de concurso vai ser classificado como um plus. Evandro, o que é ser classificado como um plus? Pode ou não vir a cair isso aqui? 99% da questão se concentra onde? Aqui. Evandro, eu nunca vi direito administrativo. Me explica. Filho, olha só. Vamos combinar o seguinte. Para ser classificado como agente público em primeiro plano, eu vou abrir o leque. Você vai dizer que tem que ser agentes políticos, administrativos, honoríficos em regra e em exceção pode ser cobrado no concurso de delegados, credenciados e militares, correto? Aí vem assim, é correto afirmar que são agentes públicos, agentes políticos, administrativos, honoríficos. Você vai dizer que tá o quê? Certo. São considerados agentes públicos, agentes políticos, administrativos, honoríficos e militares. Você vai dizer que está o quê também? Certo, porque você vai lembrar que quem cobra o militar é a professora Maria Silva Zanella de Pietro e a banca examinadora está pedindo ela. Aí é bacana. Você vai conseguir se entender. Beleza. Evandro, você vai explicar esses aqui? Não, não precisa explicar eles, porque eu só queria falar dos militares para você lembrar. Inclusive trouxe questão de concurso para isso. Agora, vamos abrir o leque aqui. Evandro, qual é o mais importante dentre esses aqui? O mais importante é os agentes administrativos. Só que eu vou explicar para você rápidos os agentes políticos e vou explicar os honoríficos e a gente entra no cerne da questão. O agente político, ele existe classificações dele. Quem está no material vai completando aí. O agente político, ele tem alguns conceitos que é muito importante. Primeira coisa que os agentes políticos são, geralmente são inseridos ou por eleição, ou são inseridos por nomeação. Evandro, me explica por que o agente político é por eleição e nomeação. Eleição é fácil, é só você pensar. Vereador, deputado, senador, prefeito, presidente, todo mundo aqui é agente o quê? Político. E por nomeação? Por nomeação, vocês vão estudar comigo daqui a pouco, são chamados os cargos de livre nomeação e cargos de livre exoneração. O que é isso, Evandro? São chamados os cargos em comissão.
Pô, Evandro, legal. Quer dizer que, dá um exemplo de um agente político, mas não são todos os cargos em comissão que são agentes políticos, não. Além de ser inserido por nomeação, de livre nomeação e livre exoneração, ele tem que ser classificado como mais alto escalão do poder, dentro da esfera dele. Por isso aqui, por exemplo, quando a gente fala da teoria do órgão, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho a União, dentro da União eu tenho os órgãos dela. Por exemplo, a Presidência da República. A Presidência da República, quem trabalha lá é o Presidente da República. Ele entra através de quê? Eleição, vai ser classificado como agente o quê? Político. E ainda assim ele é o mais alto escalão do poder. Bateu certinho. E eu tenho também, por exemplo, o ministro da Justiça, os ministros em si. Todos eles são cargos de livre nomeação e livre exoneração. Não basta ser livre nomeação e livre exoneração. Ainda assim tem que ser do mais alto escalão que é? Do poder que ele esteja inserido. Todos os ministros, todos eles são considerados agentes políticos. Então, primeira coisa, inserido por eleição, nomeação, mais alto escalão do poder. Em regra, não exercem subordinação. Não exercem subordinação. O que é isso? Eles não têm chefe, com exceção dos ministros, né, meu povo? Que quem manda no ministro é quem? É o presidente da República. Ó, pena que vocês da web não estão podendo ouvir. Do outro lado lá, está o semi-retardado mental chamado Pablo. E lá embaixo está o retardado mental completo, full HD, chamado Júlio Reiser, vulgo Tchê, né? Então eles começam a sacudir o colégio, gritar, faltando força. O Pablo agora está numa disputinha, o Pablo arranca a camisa de um lado, o Tchê arranca do outro, aquelas banhas aparecendo, o nego fica louco, o nego grita de medo. Aí fica essa barulheira que atrapalha a gente a dar aula. Bacana. Ah, o pessoal da web não ouviu. Amigo, uma hora eu vou botar o microfone engatado lá para vocês verem isso. Beleza. Então, os agentes políticos têm mais classificação, Evandro? Tem. Mas vocês não precisam saber por enquanto. Só precisa saber que é inserido por eleição, nomeação, mais alto escalão do poder e não exerce subordinação. O legal é você pegar os exemplos mesmo. Os ministros são considerados agentes políticos. E a coisa mais legal que os ministros têm é que eles não pegam a regra geral de não exercer subordinação. Porque eles são uma espécie de agente político que tem que obedecer a alguém. Entendeu até aí? Bacana. Outra coisa que eu vou colocar aqui. Súmula vinculante 13 do STF. Muita gente conhece a súmula vinculante 13 do STF. Fala sobre o nepotismo. O que o nepotismo fala? Fala assim, que na administração pública direta, que é a União, Estado, DF e os municípios, e na indireta, que é a autarquia, fundação, sociedade e empresa pública, não poderão trabalhar em cargos de comissão, ou seja, cargos que eu coloco a hora que eu quero, tiro a hora que eu quero, ascendente, descendente, cônjuge ou irmão até o 3º grau em linha reta. O que quer dizer isso, Evandro? Imagine que você trabalha na prefeitura. A prefeitura é mó barato. Você faz o concurso para a prefeitura, passa na prefeitura e começa a trabalhar. Chega lá, você está 15 anos na prefeitura, de repente chega um cara lá que você nunca viu, que não entende nada, e de repente ele virou o quê? O seu chefe, porque o prefeito entrou e ele tem cargos em comissão que ele pode colocar. Ou seja, coloca a hora que quer e tira a hora que quer. E no meio desse bolo, o cara vai ser o quê? Seu chefe sem ser nada. O cara não precisa ser nada do prefeito. O prefeito olha para o cara e fala, olha, eu vou te colocar como chefe do planejamento. E o cara vai entrar sendo seu chefe. Porque são cargos de livre nomeação e exoneração. O cara coloca a hora que quer e tira a hora que quer se ele tiver competência para isso. Bacana. A única coisa que o prefeito, por exemplo, o governador e o presidente não pode fazer. Não pode colocar o ascendente, o pai, por exemplo, o descendente, que é o filho, o cônjuge e o irmão ou o parente até o 3º grau em linha reta. Como é que funciona? Como é que eu vou gravar 3º grau em linha reta? Filho, funciona assim. Imagina, você que está com a camisa do Grêmio aqui. Alô, você que são gremistas do Brasil aí. Tem um cara com a camisa do Grêmio. Você é casado, filho? Não, então beleza, vai dar para fazer essa piada contigo. Como é que é o seu nome mesmo? Giovanni. Giovanni, imagina que você vai no churrasco, Giovanni. Chega no churrascão e quem está no churrasco? 2 meninas do Pânico na TV. Caramba, já viu aquelas meninas? Cara, eu estava no Espírito Santo, eu vi as meninas do Pânico na TV, eu cheguei perto delas e botei a mão. Falei, peraí, filha, só para ver se você é de verdade. Caralho, tu é de verdade, que não dá pra acreditar que aquelas meninas de verdade não, cara. Parece que alguém inflou elas assim, ó. Que elas são muito perfeitinhas, cara. E olha que eu olhei pertinho assim, ó. E cara, não tem estria não. Porra, muito foda. Aí você tá com aquelas 2 meninas do Pânico da TV, esqueci seu nome.
Giovanni. Aí uma fala assim, Giovanni, eu descobri que eu sou sua prima. Bacana. E a menina chega pra você e fala, cara, vamos sair pra tomar uma cerveja e depois vamos pro outro lugar? O que tu faz? Você vai falar assim, lógico que eu te levo, filha, porque você não é terceiro. Prima e primo é o quê? Quarto grau. Amigos, você pode comer a tua prima, que não vai nascer um neném de duas cabeças, teoricamente o STF decidiu o quê? Bacana. Se é primo, pode trabalhar em cargo de livre nomeação e livre exoneração. Até porque os ministros do STF também vão nomear alguém em caráter lá. E algum ministro deve ter querido fazer o quê? Vou pegar minha prima, que é muito linda. Então grave essa história. Prima! Se você pode ter relação com a prima, que não vai nascer neném de duas cabeças, você também pode nomear o quê? Em cargos de livre nomeação e livre exoneração. Isso nunca mais vai sair da tua cabeça. Imagine uma questão assim, extremamente complicada. Vamos vir da frente para trás e você vai ver como é que você responde na base da brincadeira. Olha só. É correto afirmar que os agentes públicos, em regra, são determinados como agentes políticos, administrativos e honoríficos. Até aí, tá certo? Certo. Podemos dizer que os agentes políticos, por vezes, podem ter a inserção através de eleição e, em exceção, através de nomeação. Porque são cargos de livre nomeação e livre exoneração considerados cargos em comissão. De acordo com decisão do STF, já sumulada pela súmula vinculante 13, podemos afirmar que o governador do estado do Goiás errou ao nomear a sua prima para um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Certo ou errado até aí? Errado, porque quarto grau pode. Agora toma cuidado, aí que vem o chave da palavra, vem o chave da questão. A regra é, se eu colocar um governador de estado e esse governador nomear para qualquer cargo em comissão, um cargo qualquer, a irmã dele, eu posso dizer que ele está ferindo a súmula vinculante 13? Tá, por que ele está ferindo? Porque ele colocou de terceiro grau para cima, então ele errou. Agora, gravem e anotem isso. Cargos de natureza política, não há incidência da súmula vinculante 13. Ou seja, ministros e secretários de Estado, secretário do município, olha o nome, secretário de município, secretário do Estado e ministros no governo federal são classificados como cargos, são agentes o quê? Políticos. E o STF deu uma segunda decisão dizendo o seguinte, não há ferimento, não há infringência da súmula vinculante 13, se a pessoa que é competente, por exemplo, o governador do estado, nomear o próprio irmão para um cargo de natureza política. Ou seja, o ministro, o presidente da república, pode nomear o irmão dele para ser ministro? Pode, porque não há incidência. Não ocorre incidência da súmula vinculante, ou seja, do nepotismo. Se porventura o cargo for de natureza, o quê? Política. Matamos aí todos os agentes políticos no que a gente tem que falar para o concurso nosso. Conseguiram entender? Alguém do presencial tem alguma dúvida? Não, bacana. Se tiver, a gente carrega para as questões. Agentes honoríficos, esse aqui é fácil. Você vai pensar assim dos agentes honoríficos. Geralmente são inseridos, podem anotar aí, quem quiser anotar aqui. Quem estiver acompanhando, tem um material. Geralmente são inseridos por dever cívico. Ou seja, por honra. O que quer dizer isso, Evandro? Na verdade, você trabalha aqui sem nenhum tipo de remuneração, você não pode receber nada, é trabalho 100% gratuito. Dá exemplo aqui dos agentes honoríficos, amigo, mesário e jurado. Você não é agente público, você está agente público naquele dia. Por exemplo, qual é a diferença, Evandro? Se no dia da eleição você entrar lá dentro do cabine de votação e você subtrair alguma coisa, enfiar no bolso e sair, é furto, artigo 155 do Código Penal. Agora, se aquele dia você tiver como agente público e você está trabalhando lá, o crime não é de furto, não. O crime é de peculato, artigo 312 do Código Penal. Por quê? Porque aquele dia você foi considerado agente público. Evandro, qual é a coisa mais importante do agente honorífico? Primeiro, ele não recebe remuneração. Segundo, ele está por honra e dever cívico. Terceiro, ele não tem cargo e também não tem emprego. Ele não tem nada. A única coisa que ele tem é a função pública dele, que função pública ele tem, e mesmo assim só no dia que ele está trabalhando. Bacana? Evandro, eu fui convocado para trabalhar na eleição. Hoje é dia 10. No dia 11 eu estou trabalhando. Eu sou agente público? É. E no dia 12? Não, não é mais. Beleza?
Coisa importante, não tem cargo, não tem emprego, mas exerce função pública. Agora a gente vai para o ponto mais importante que a gente tem que ter, que são o quê? Os agentes administrativos. Aí vem a nossa importância e aqui vem a complicação que muita gente tem na hora da prova. Por quê? Meu povo, eu vou pegar o agente administrativo e vou separar das duas formas que se cobra em concurso. O agente administrativo, ele se divide em três. Ele se divide em servidor estatutário, ele se divide em empregado público, e ele se divide em contratado temporário. Contratado temporário. Bem, vamos matar as questões por parte, olha para cá. As bancas fazem um rolo que me dá vontade de chorar às vezes. Eu só não choro porque eu sou muito forte nesse troço e eu vou estudando até aprender o que a banca quer. Como é que funciona? Agente público, às vezes, é usado o sinônimo como sendo servidor público. E, cara, de vez em quando as bancas colocam servidor estatutário também como sendo sinônimo de servidor público. Aí você tem que gravar uma regra na tua cabeça para acertar a questão. Existe o servidor público genérico e o servidor público o quê? Específico. Como é que funciona? Funciona assim. Evandro, caiu na minha prova assim. É considerado servidor público o agente político, administrativo, honorífico e contratado temporário. Você vai dizer que está certo ou errado? Filho, preste atenção. Se eu acabei de falar que agente público é sinônimo de servidor público, eu estou dizendo então que o agente público, eu posso dizer que o agente público é agente político? Agente administrativo e agente honorífico? Eu não posso dizer que o estatutário, o empregado e o contratado também são agentes públicos? Então a banca às vezes ela te dá uma pernada que aqui eu já ouvi alguém falar que estava errado. Não está não. É correto afirmar que o servidor público pode ser agente político, administrativo, honorífico e contratado temporário. Certo ou errado? Certo, porque ele está usando o termo como sendo o quê? Genérico. Evandro, como é que eu vou saber se é genérico ou se é específico? É fácil. Quando ele cobra genérico, ele sai perguntando tudo. Podemos afirmar que o servidor público é político, administrativo, honorífico e militar. Tá certo? Certo, porque ele está usando genérico. Evandro, quando eu vou saber que é específico? É fácil. As bancas, de tanto recurso que a gente soca nelas, eles estão parando de cobrar servidor público e cobrando certo, que é servidor o quê? Estatutário. Mas se vier na prova, a gente não vai perder essa questão. Vamos combinar o seguinte. Zezé de Camargo, Chitãozinho, porcaria vocês gravam. Eu falo isso no presencial. Todo dia. Evandro, você acha que o Zezé de Camargo, Luciano, Chitãozinho e Chororó é porcaria? Acho! E último grau. A porcaria Super Saiyajin 8. Júlio Reiser está lá atrás. Alguém passa o microfone pro Júlio. Cata aí o microfone. Cata lá. Passa o microfone lá, monitor. Se o monitor não passar o microfone em 3 segundos, a gente corta a bolsa dele. 1, 2... Alô, você. Cara, você gosta mesmo de Chitãozinho e Chororó? Eu odeio Chitãozinho e Chororó. Eu acho Zezé que de Camargo e Luciano. O Chororó fez uma filha bonita. O Zezé de Camargo também. É. Fora isso... Uma merda. Com quem vai, vai? Quem vai, vai. Ah, vai com crase. Quem vai com crase. Aí, então vamos lá, Chitãozinho e Chororó, a gente te ama. Então, pelo Brasil todo, vai a... Merda! Com... crase. O Júlio é muito louco. Ele fala essa voz grossa assim, mas ele chegou lá, ele estava tão macio na reunião. Beleza? Vamos lá, pessoal. Me jogaram uma cadeira. Olha só, vamos que vamos. Então, olha só. Evandro, por que você está fazendo essa brincadeira? Chitãozinho, Chororó, Zezé de Camargo e Luciano. Amigo, servidor público específico ou servidor estatutário, você vai obrigatoriamente ligar a palavra cargo público. Chitãozinho, Chororó, servidor estatutário, cargo público. Mais específico, cargo. Legal, Evandro. Empregado público, você vai ligar... Ó, empregado público, você não vai ligar a cargo. Você vai ligar a emprego público. Amigo, o servidor estatutário tem um cargo. O empregado público tem um emprego. E o contratado temporário não tem nada. Ele não tem nada, amigo. O servidor estatutário, ele tem um cargo e por ter um cargo, ele é ligado a um estatuto. O empregado público tem um emprego. Se ele tem um emprego, ele é ligado a CLT. O contratado temporário não tem cargo, não tem emprego e o contratado temporário não é ligado a nada. Eu vou explicar um por um. Evandro, qual é a magia da coisa aqui que eu tenho que captar? Fácil.
Pensa comigo, para fazer concurso, você tem que estar na administração direta ou na administração indireta. Quem é administração direta no Brasil? União, Estado, DF e municípios. Quem é administração indireta? A fase. Só que na hora de classificar, a gente faz direitinho. Autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Aqui, quando eu crio a sigla fase, só para inverter, para ficar mais fácil. Fundação, autarquia, sociedade e empresa pública, para você gravar. Evandro, como é que eu gravo? A administração pública no Brasil é considerada União, Estado, DF, município e a fase. Beleza. Então vamos lá. União, Estado, DF, município, autarquia, fundação, sociedade, empresa pública. E isso aqui é administração pública. E essas 8 pessoas foi que o artigo 37 mandou fazer concurso. Esses são considerados agentes públicos. Só que a gente está estudando para a Receita Federal do Brasil. Receita Federal está na União, no Estado, no DF e no município. Na União. Então a gente pega só a União como base, porque dentro do edital vem Organização da Administração Pública Federal. Então é isso que a gente vai trabalhar. Como é que funciona? Se o cara trabalha na União, que é na administração direta, numa autarquia ou numa fundação pública, o cara está regido pela Lei 8.112 de 90. Porque está lá no artigo 1º. Essa lei irá reger a União, as autarquias, fundações públicas federais. Ou seja, o cara que trabalha na União, numa autarquia, numa fundação, esse cara aqui é considerado servidor o quê? Público ou servidor estatutário. Esse cara aqui tem um cargo público. Esse cara é regido por um estatuto. Esse cara aqui, ele está aqui em cima. É a nossa primeira regulamentação ali. Agora, quem trabalha numa sociedade de economia mista, numa empresa pública, dá exemplo de sociedade de economia mista. Fácil. Eu tenho 2 bem conhecidas. Banco do Brasil e Petrobras. Empresa pública, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos é a Caixa Econômica Federal. Se você, filho, passou para a Caixa Econômica Federal, cara, passei num concurso. Bacana, mas você, olha que nome feio, você vai ser empregado público. Ah, Evandro, qual é a diferença? Não, você vai ganhar do mesmo jeito, né, Maurício? Você é empregado, mas está batalhando para ser servidor. Então vamos que vamos. Ele trabalha na Caixa Econômica. Trabalhar na Caixa é bom? Mentira, não é. Você vai ficar lá no caixa fazendo aquele troço lá. É horrível trabalhar em banco o dia inteiro. Mas você colocou o sapatinho, você já tem um dinheirinho no bolso para poder perseguir coisa melhor, não é, Maurício? Bacana. Beleza. Então, se você está aqui embaixo, aqui você tem um emprego. Aqui você não você não tem cargo, você tem um emprego e você não é estatutário. Você está regido pela CLT. Evandro, tem alguma diferença daqui de cima para aqui de baixo? Uma diferença abissal. Você sabia que aqui em cima está amparado pelo artigo 41 da Constituição Federal de 88. Ou seja, o cara que está aqui em cima tem estabilidade no serviço público. Aqui embaixo não. É regido pela CLT. Não existe estabilidade. Aqui em cima tem que passar pelo estágio probatório. Aqui embaixo não existe o estágio probatório. Evandro, então quer dizer que o cara pode ser agente público e não ter estabilidade? Lógico. Se ele for empregado, o quê? Público. Tranquilo até aí? Bacana. Matamos aí o servidor estatutário, matamos os empregados públicos e matamos o contratado temporário. Agora, vamos bater específico no contratado temporário. Quem é o contratado temporário? Bota um troço na cabeça. Contratado temporário é uma regulamentação da Constituição, aonde o cara, em caráter de urgência e em medida excepcional, beleza, paga até aqui. Em medida excepcional, ele vai exercer um trabalho relevante para a sociedade, mas tem que ser em caráter de urgência excepcional. Evandro, me explica isso rápido, fácil. Tem município no Brasil que deu pandemia de dengue. Você já viu isso? Aquilo virou, cara, uma febre. Estava todo mundo morrendo de dengue. Bacana. Imagina que na cidade de Cascavel começou a ter uma morte, um índice de morte muito alto por dengue. E todo o aparato da prefeitura, todo mundo que está dentro da estrutura da prefeitura, quem está dentro da administração direta da prefeitura, quem está em autarquias, que são servidores públicos, quem está em empresa pública da prefeitura, em sociedade de economia mista da prefeitura, todo mundo está trabalhando para combater a dengue e ainda assim não dá conta. O que faz? Espera a população ir morrendo, faz um concurso público tranquilo, chama o pessoal para trabalhar para matar o dengue. Ô amigo, contrata em caráter de urgência e medida excepcional, sem concurso público. O cara vai ser regido, na verdade, por um contrato
contrato. Evandro, mas esse contrato dá direito da CLT pro cara? Não. Dá direito do estatuto pro cara? Não. Dá direito ao quê? O único direito que ele vai ter é do artigo 7º da Constituição Federal de 1988, que são os direitos dos trabalhadores dentro da Constituição. Questão de concurso. Contratado temporário é empregado público? Não. É regido pela CLT? Nunca. Contratado temporário tem cargo? Jamais. Contratado temporário é estatutário? Não, de jeito nenhum. Só que tem uma coisa que os três têm, que é função pública. Todos os três exercem função pública. A cópia do agente honorífico, que a única coisa que ele tem é o quê? Função pública. Meu povo, Chitãozinho Chororó, Zezé de Camargo e Luciano. Servidor estatutário, cargo público, estatuto, no nosso caso da 8.112, está dentro da União, autarquia e fundação pública. E eles têm estabilidade. Aqui embaixo, é empregado público, regido por um emprego público, está regido pela CLT, e eles estão numa sociedade de economia mista, numa empresa pública. Agora, vem a chave das questões. Vamos lá. União, Estado, Distrito Federal e Município. Eu estou falando para você que eu vou trabalhar só a União. Autarquia, Fundação Pública, Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública. Até aí, confere? Na Sociedade de Economia Mista, Empresa Pública, eles aqui são regidos Estatuto ou CLT? CLT. Agora, costuma trazer termos absolutos na prova. É correto afirmar que todos que trabalham numa sociedade de economia mista, numa empresa pública, são regidos pela CLT. Errado. Você sabe por que está errado? Porque todo mundo que entrar através de concurso público vai ser regido pela CLT, em regra. Mas existem os cargos em comissão, que são cargos de livre exoneração e livre nomeação e livre exoneração. Ou seja, os dirigentes dessas pessoas, os dirigentes, tanto faz numa sociedade de economia mista, empresa pública, fundação e autarquia, os dirigentes todos exercem cargo público na modalidade cargo em comissão. Tranquilo até aí? Cuidado para não cair nessa casca de banana aqui. Então matamos até aí a primeira fase aqui. Agora o que eu vou fazer com vocês? Eu separei para vocês a porta da esperança aqui. Me ajuda aqui, o monitor apaga de lá para cá e eu apago de cá para lá. Beleza? Vamos que vamos. Olha o que a gente vai fazer agora. Eu vou colocar a sequência na cabeça de vocês para que vocês entrem dentro da 8.112,90. Filho, não deixa eu perder o horário não, tá? Me acompanha aí. Olha só. O agente público não copia, não faz nada. Você que está em casa, filho, você que se preparou todo para assistir essa aula, você pegou lá, você colocou o kit menino desesperado que quer mudar de vida. Como é que é? Café, todo mundo tem dinheiro para comprar. Então você compra um cafezinho lá, toma sem açúcar mesmo, bota uma água mineral do lado, fica com o seu computador com internet. Se você que está em casa conseguiu ter internet, é porque a tua vida não está tão ruim assim. Porque pelo menos para pagar a internet, você não vai deixar de comer para pagar a internet, amigo. É questão de sobrevivência. Então sua vida não está ruim, não. Eu sei que a sua mãe é feia, o seu namorado é escroto, tá todo mundo te perturbando em casa, mas a gente está aqui, amigo. A gente está aqui para te dar suporte. Pega o teu café, a tua água que está aí, olha para a tela do computador e para, jumento, de copiar, desgraçado. Você que está em casa, se o cara estiver copiando, você fala pro cara, jumento, para de copiar. Beleza? Porque você vai prestar atenção que isso aqui é organização para que você acerte questão de concurso. Fala aí, filho. O pessoal do online ficou com dúvida ali na súmula vinculante 13 do nepotismo. Pediu para explicar um pouquinho mais. Depois eu explico no final, para não perder a sequência aqui, tá? Quem ficou com dúvida? Como é que é o nome dele? Dionísia e Bernardi. Pô, Dionísio e Bernardi, cara, isso é o quê? Parece aqueles dupla de desenho animado, né? Dionísio e Bernardi. Tá, minha dupla de desenho animado da minha vida do Brasil. Daqui a pouco eu explico para vocês. Espera aí. Agente público, me lembra, ô jumentinho, para eu explicar para elas, tá? Agente público se divide nos três em agente político, administrativos e honoríficos. Pode participar, tá, pessoal? Sai em coro. O agente administrativo, eu divido ele em servidor ou servidor estatutário, empregado público e contratado temporário. O foco da nossa matéria, eu expliquei a diferença, mas eu vou emendar aqui. O agente público se divide em agente político, administrativo, honorífico, servidor estatutário, empregado público, contratado temporário. Repete comigo. Servidor estatutário tem um cargo, está regido por um estatuto. O nome desse estatuto no governo federal é 8.112 de 90. Dentro do estatuto da 8.112 de 90, eu costumo classificar o seguinte, que o cara está dentro da União, da autarquia e da fundação
pública. Por que isso? Por força expressa do artigo 1º da 8.112 de 90. Se você for lá, você vai ler que a 8.000 irá reger a União, as autarquias federais e a Sociedade de Economia Mista Federal. Amigo, isso aqui eu classifiquei como sendo a porta da esperança da tua vida, que está em casa, que está aqui. Olha só, a 8.112 de 90, ela serve para quê? O Silvio Santos tinha um programa mais babaca do planeta, cara. O que ele fazia naquele programa? Tem uma raiva daquele troço. Sabe o que ele fazia, Júlio? Ele fazia assim. Ele ia lá no estado do cara e falava, olha, você acaba de ser sorteado. Vamos lá na TV, ao vivo, que o que você quer ganhar? O cara quer ganhar um carro. Bacana. Aí ele trazia o cara lá para São Paulo, botava o cara no hotel, o cara ficava, será que eu ganho o carro? Será que eu ganho? E em público, ao vivo pro Brasil inteiro, o cara ficava na frente da porta da esperança, abria lá, não tinha nada. Ele fala, ai, que pena. Silvio Santos é um babaca pra fazer isso com a vida das pessoas, cara. Só que a gente do Alfa não vende ilusão, amigo. Eu falo o seguinte, se você entrar nessa porta da esperança que não é do SBT, Evandro, você não tem medo de ser odiado no Brasil, não? Cara, eu descobri que ser odiado dá dinheiro. Então todo mundo me odeia, que é o maior barato, porque se odeiam, falam de você. Se falam de você, amanhã vão querer comprar um livro. Você quer comprar um livro e você ajuda as pessoas a mudar de vida, e efetivamente você não vai ajudar as pessoas a mudar de vida? Então é isso que eu quero aqui. Eu não quero que você fique vendo aquela porta da esperança idiota. Eu quero é que você faça parte dessa porta da esperança aqui. A única coisa que você precisa é estudar pra caramba, cara, porque tá profissionalizado. Você não vai entrar na 8.112,90 à toa, não. Você tem duas formas para entrar. A primeira, que é igual a minha, estudando. Que você vai entrar pela porta de cima. Ou seja, você tem que estudar muito para fazer um concurso público, que está no artigo 37. Na porta de baixo, é sem concurso público. Evandro, como é que eu posso entrar e ser estatutário sem concurso público? Fácil. Você vai ter o denominado cargo em comissão. Grave. Cargo em comissão não faz o quê? Concurso público. São cargos de livre nomeação, repete comigo, e cargos de livre exoneração. Eu coloco o cara na hora que eu quero e tiro o cara na hora que eu quero. Evandro, como é que funciona isso? Fácil. Precisa ter duas coisas. Primeiro, precisa ter uma lei regulamentando. Por exemplo, tem uma lei federal que diz: o presidente da República pode nomear até 100 pessoas em cargos de livre nomeação e livre exoneração. Aí ele pega aqueles cargos e coloca ministros, ele coloca assessores, porque o cargo de livre nomeação e livre exoneração, ele serve para três coisas. Ele serve para direção, assessoramento e chefia dentro da estrutura da administração pública. Legal. Então, o cargo em comissão é aquele de livre exoneração, livre nomeação, livre exoneração, não precisa de concurso público, mas esse cargo aqui, mesmo que seja estatutário, ele jamais ganha o quê? Estabilidade. Não existe estabilidade no cargo em comissão. Bacana, Evandro. Você falou a primeira coisa, precisa de uma lei determinando. Qual é a segunda coisa? Precisa de uma pessoa que tenha competência para nomear. Isso a própria lei traz. Por exemplo, vem uma lei lá. No governo federal existirá 100 cargos de livre nomeação e livre exoneração. E o presidente da República é competente para livre nomear e livre exonerar. Então, esse cargo que está dentro da 8.112,90, a peculiaridade mais importante dele é que ele não exerce o quê? Estabilidade. E também não passa pelo estágio probatório. Muito bacana. Evandro, e quem tem concurso público, como é que é o nome do cargo? O nome do cargo aqui é cargo efetivo. O cargo efetivo, ele tem uma diferença grande do cargo em comissão, porque o cargo efetivo, ele obrigatoriamente tem que estar atrás de quê? Através de concurso público. Então, cuidado, pessoal, para não confundir nas questões. O que é cargo efetivo com cargo em comissão? Agora, o que mais complica no decorrer das questões é o seguinte, que o cargo efetivo, ele comporta as chamadas funções de confiança. Cara, os alunos meus já estão afiados aqui, né? Muito bacana. O que é uma função de confiança? Olha, por exemplo, o Daniel Sena. O Daniel Sena, amigo, ele faz o seguinte, o Tia que está me acompanhando aqui, eu posso desenhar um Daniel para você, trabalhando no serviço público? Ó, esse aqui é o chefe. Ó, você dá para identificar o que é isso aqui, Tia? Isso. E esse aqui é o Daniel Sena, ó. É o desenho mais clássico do Daniel, grudado num saco do chefe. O Daniel, o que ele fez? Ele fez um concurso público. Se ele fez um concurso público, ele tem um cargo o quê? Efetivo. A segunda coisa que ele fez foi puxar o saco do chefe. O chefe falou, legal, tem um puxa-saco universal. O que eu vou fazer? Eu vou dar uma função de confiança para o cara. Ou seja, o Daniel virou o quê? Chefe.
Porque ele tem uma função de confiança. Aí você vai falar assim, pô, mas o Daniel é chefe, bacana. Mas qual é a diferença da função de confiança para um cargo em comissão? Função de confiança, de acordo com o artigo 37 da Constituição, só pode ser exercido por quem tem um cargo Ou seja, se cair questões, é correto afirmar que a função de confiança é de livre nomeação e livre ordenação, tá certo? É erradíssimo, porque a função de confiança, quando o cara é chefe, o nome... Daniel, deixa eu te apagar aqui, tá? O nome não é livre nomeação e livre exoneração. O nome é livre designação e livre dispensa. Ou seja, vamos de trás para frente. Livre designação e livre dispensa é classificação da função de confiança. O que é isso? Eu sou chefe e tenho meus subordinados na repartição. Eu coloco para ser chefe lá da repartição quem eu quiser. Ou seja, eu tenho competência por lei, então eu vou dar uma função de confiança, mas obrigatoriamente o cara tem que ter feito um concurso público, porque ele tem que ter um cargo efetivo. Agora, e cargo em comissão, Evandro? Quem pode exercer um cargo em comissão? Qualquer um pode exercer um cargo em comissão. Qualquer um. Por que qualquer pessoa pode exercer? Eu posso dizer que um servidor público, isso confunde a cabeça de quem está ouvindo pela primeira vez. Eu posso dizer que um servidor público que tem cargo público pode assumir um cargo em comissão? Posso? Lógico que pode. Eu sou servidor público de caráter efetivo. Eu fiz o concurso público. E a Dilma tá me vendo, vai falar assim, caramba, achei o meu ministro dos concursos. Legal, eu tenho cargo efetivo. E ela vai me chamar para um cargo em comissão e eu vou ser ministro. Se eu for ministro, eu vou ter eu vou ser agente político, administrativo ou honorífico, quando eu estiver exercendo lá. Político. Mas hoje, no meu cargo efetivo, eu sou um agente a administrar. E então eu posso dizer, olha que complicação, e é assim que vem na questão, que um agente administrativo que tem um cargo efetivo, ele pode assumir um cargo em comissão? E ele pode mudar de classificação, parar momentaneamente de ser um agente administrativo e passar para ser um agente político? Pode também. Cuidado com esse tipo de questão, que ela vai embolando a coisa na sua cabeça. Bacana. Evandro, o que você tem a mais para dizer do cargo em comissão e do cargo efetivo? A primeira coisa é não confunda cargo em comissão com função de confiança. Repete comigo, função de confiança, somente cargo efetivo, somente o cara que fez concurso. É livre designação e livre dispensa. Agora, o cara que tem um cargo em comissão pode ser qualquer pessoa, inclusive o cara que tem um cargo efetivo. Agora eu volto na pergunta que o colega fez lá. Cuidado, porque o cargo em comissão, ele tem duas travas, e eu vou falar das duas travas agora. Quais são as travas? Pode deixar que eu apago, filho, não precisa ficar com medo não. Os monitores quase cagam de medo aqui, porque fica aí, filho, quando eu quiser que você apague, eu falo. Beleza? Bate aí. Como é que é o seu nome mesmo? Esqueci. Tiago, cara. Beleza. Beleza, Tiagão? Ó, filma ele lá apagando o quadro. Filma ele lá, apaga o quadro. Mas se apagar até onde eu não quero, vai dar merda? Como é que eu vou saber? Não sei. Levanta a mão e fala, até onde ele quer, meu Deus do céu. Apaga até aqui, filho, ó. Até 8.112, tá? Beleza, peraí que eu vou abrir para pergunta do presencial aqui. Olha só, vamos combinar o seguinte. O cargo em comissão, ele pode ser, ele é de livre nomeação, olha o nome, livre nomeação e livre exoneração. Pode ser qualquer pessoa, mas ele tem dois limitadores. O primeiro, esse livre não é tão livre assim, mas se cair livre você vai dizer que está certo. Qual é o primeiro limitador? O primeiro é que a lei traz que um percentual mínimo tem que ser de cargo efetivo. Essa é a determinação da lei. O que é isso? Imagine que a presidência da República tem 100 pessoas para colocar em cargos de livre nomeação e livre exoneração. Percentual mínimo de alguma coisa é sempre o quê? 1. Ou seja, se ela colocar 99 pessoas que não são servidores, ela pelo menos colocando uma que é, pronto, o que aconteceu? Ela já cumpriu o limite da lei. Certo ou errado? Eu tenho 1000 pessoas para livre nomeação e livre exoneração. A única coisa que eu tenho que fazer, pelo menos uma pessoa que vai exercer o cargo em comissão, tem que ter passado num concurso. Você entendeu a regra dessa? Bacana. Segunda trava, é o que me perguntaram e eu vou replicar agora, que é a súmula vinculante 13 do STF. Filho, você pode nomear quem você quiser para livre nomeação e livre exoneração, para ser seu assessor, né?
Você não viu o Tiririca? O Tiririca foi assessor, ele passou para ser deputado e ele nomeou 7 assessores dele. Os 7 assessores são palhaços, amigo. É muito engraçado. É um palhaço que é deputado com 7 palhaços sendo assessores. Ele pode fazer isso? Lógico que ele pode, porque a lei disse, deputado tem direito a chamar pessoas para ser seus assessores, que pode ser qualquer um, porque é cargo em comissão. Ele só não pode chamar se for quem? Repete, ascendente, descendente, cônjuge ou irmão até o e parentes até o 3º grau em linha reta. Olha, vamos ver se vocês gravaram ou não. Tio é 3º grau? É, se você comer seu tio, vai nascer com 2 cabeças. Ou comer sua tia. O neném nasceu com 8 cabeças. Porque aí vai dar aqueles problemas sanguíneos. Eu não sou médico, mas dá pau se você engravidar tua tia. Não faça. Só que o 4º grau é quem? Primo. Pode nomear sua prima para isso? Pode, porque primo não entra. Tranquilo até aí? Bacana. Agora a pergunta que vem é o seguinte. O presidente da República, ele existe cargos de livre nomeação e livre exoneração para ele também, não tem? Tem. Ele pode nomear qualquer pessoa? Pode, com 2 travas. Primeira trava, não, ele tem que pelo menos ter um mínimo de carga efetiva. Ou seja, dos 100 ele tem que nomear pelo menos um que fez o quê? Concurso público. E a segunda é a súmula do STF. O presidente não pode nomear ascendente, descendente, cônjuge ou irmão até o 3º grau em linha reta em cargos em comissão, para ser assessor, por exemplo. Mas a pergunta é, a súmula vinculante 13 tem incidência para classificar os agentes políticos? Fala que não. Não, Evandro, eu não entendi até aí. O que é isso? Fácil, filho. Imagine, hipoteticamente, que tenha um governador do estado do Paraná. Isso é hipotético. E o governador do estado do Paraná queria, não existiu, tá? Isso é tudo invenção da minha cabeça doentia. E o governador do Paraná queria nomear para cargo de livre nomeação e livre exoneração o próprio irmão. Na regra, ele pode nomear o próprio irmão? Não. Mas se existir a Secretaria do Estado do Paraná, secretaria, quem trabalha dentro da Secretaria do Estado e do município, e quem trabalha dentro do Ministério, é classificado como agente político, se for o chefe da repartição. Então quer dizer que se o governador nomear o próprio irmão para trabalhar numa secretaria, o irmão dele vai ser agente político? Vai estar ferindo a súmula? Não, porque o presidente da República pode nomear o próprio irmão dele para ser ministro da Justiça, a mulher para ser ministro da Previdência, o filho para ser ministro da Educação, e pode nomear à vontade. Por quê? Porque não incide a súmula vinculante 13 se o cargo que a pessoa for nomeada é cargo de natureza política. Todo mundo conseguiu entender até aí? Bacana. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir pergunta. Tem pergunta aí da web? Tem. Faz a pergunta aí da web. Ô, Evandro, tem um negócio melhor do que a pergunta aqui. Cara, você não vai acreditar nisso aqui. Eu tô impressionado. A Thalita do Ceará mandou ali agora. Existem 472 pessoas assistindo ao aulão agora numa escola lá no Ceará. Olha que loucura. Como é que é o nome da escola? A escola no Ceará. Ô, escola do Ceará, manda lá, olha só. Para vocês que estão na escola do Ceará, como é que é o nome dela? Thalita. Thalita, olha só. Beleza. Entrei em contato de que jeito, filho? Pelo chat, entra em contato pelo chat aí, fala assim, eu sou a Thalita, e vocês, algum monitor fala com ela aí. Thalita, olha, eu fico bem feliz de estar chegando em outras partes do território nacional, eu fico bem feliz de estar com esse projeto, levando as coisas aí. Eu sei que às vezes eu sou um pouco forte do jeito que eu falo, eu bato bastante, mas é que tem muita gente que tem responsabilidade. Quando a gente faz uma reunião de professores, reunião de monitores, reunião da equipe, a primeira coisa que eu fiz, o Flávio tá ali, não deixa mentir, assim que o Flávio chegou de Salvador para cá, a primeira coisa que eu fiz foi levar o Flávio lá na equipe tecnológica e mostrar para o pessoal que produz as videoaulas e para o pessoal que está fazendo isso aqui chegar no Brasil, a importância que eles têm trabalhando com a gente, que isso é importante. Então, Thalita, ó, eu te amo, pessoal que está assistindo aí, que seja 10, 20, 30, que seja 400, que seja 500, que seja 1000, o meu coração fala tanto para você, quanto com as pessoas que estão aqui dentro. Forte abraço aí, tá? O pessoal da equipe vai estar falando com vocês. O Júlio tá mandando um abraço também. Mentira, ele tá mandando nada. Só que aí agora fala, faz um abraço assim. Isso, ele tá mandando um abraço para vocês. Sai de perto de mim, monitor. Beleza. Evandro, você maltrata os monitores? Sim. Um dia eles vão ser felizes, mas antes disso eles vão sofrer. Bacana? Tem mais alguma pergunta?
Ô, tá de sacanagem que o teu nome é Erenaldo? Caramba, cara, onde você fez isso, filho? Pede o sobrenome dele. Como é que é o sobrenome dele? Eu não vou chamar ele de Erenaldo, não, que é sacanagem chamar o cara de Erenaldo. Fala Erenaldo. Não, mas esse nome aí não entra, não. Não, esse nome não entra. Filho, funciona assim, depende. Regra constitucional, olha pra mim, questão de concurso. Regra constitucional. Pode ser 60 ou pode ser 65 anos, dependendo da sua situação. A Constituição, a única coisa que ela cobra para você, tira os institutos militares, porque a Constituição diz que os militares terão regras específicas. Por isso que muitas vezes os militares usam coisas diferentes. Eu vou falar regra geral. Por exemplo, você está no governo federal, no geral. Ou você pode ter 60 ou pode ter 65. Aí vai pela regra da aposentadoria. Por quê? A Constituição, pelo menos, ela diz assim, tudo bem, eu deixo você trabalhar no serviço público, mas você tem que ter capacidade, pelo menos, para aposentar proporcional ao tempo trabalhado. Então, para aposentar proporcional, você tem que ter 10 anos de serviço público e 5 no antigo cargo. Como é que funciona isso? Imagine que você trabalha na prefeitura, e você trabalhou na prefeitura 5 anos. Prefeitura é serviço público? É. E depois você faz concurso para ser auditor da Receita Federal do Brasil. Você vai trabalhar mais 5 anos, aí você tem a capacidade de se aposentar, pelo menos pela idade. Tem mais regras, mas isso é porque você entenda, tem que ter tempo de contribuição. Mas eu estou contando que você tem tempo de contribuição na iniciativa privada. Funciona assim. Se você já for servidor público e você quiser fazer concurso de outro cargo público, você pode ter até 65 anos de idade. Ou seja, você que está trabalhando na prefeitura e já trabalha pelo menos há 5 anos, o seu limite é quanto tempo? 65 anos. Por quê? Se você tiver 5 na prefeitura e 5 em auditor, você já pode aposentar proporcional ao tempo trabalhado se tiver tempo de contribuição. Por quê? Você vai ter 10 anos de serviço público? Vai. No município e no governo federal. E você vai ter 5 no antigo cargo, pelo menos 5. Então você faz 65 para ter idade. Agora, se você nunca foi servidor público, não tem jeito. Você vai ter, qual é o seu limite? 60. Por quê? Você vai ter que trabalhar pelo menos 10 anos no serviço público e 5 no antigo cargo. Então vai bater. Se você não é servidor, 60 anos. E se você já é, 65. Mais alguma pergunta? Hugo de São Paulo. Cara, terceirizado é o seguinte. Não, quem trabalha com terceirizado, não, filho. Você não fez concurso público, filho? Ai, meu Deus do céu. Aí, Evandro, eu sou terceirizado da União. Igual o cara que trabalhava na penitenciária federal, o cara falou que ele era PF, porque ele era pedreiro federal. Você lembra dessa porra? Não, filho. Tu não é pedreiro federal, não. Era pra pegar as menininhas lá da cidade de Cataduva. Terceirizado é terceirizado. Tá fora da administração pública, não é estatutário, não é empregado público, você não é porra nenhuma. Você foi um mecanismo que tá lá enchendo o saco e ocupando a vaga de quem quer fazer concurso público. Bacana? Credo, cara, depende. O IBGE é o quê? Cara, eu trabalho no IBGE, depende. Se o IBGE for aqueles cargos temporários, você vai entrar no... Na verdade, se o IBGE for temporário, igual tem de tempo em tempo, você vai entrar no contratado temporário. Agora, salvo engano, eu não lembro, mas eu acho que o IBGE é uma autarquia. Você tem que ver não o que é o IBGE, mas a natureza jurídica dele. Se o IBGE for uma autarquia, você é servidor público. Se for uma fundação, você é servidor. E se for uma empresa pública, uma sociedade, você é CLT. Fala aí. Faz mais pergunta? Tem um aqui, ó. O Moarama, lembra o Moarama lá de Santa Teresa de Itaipu? Mais 3 pessoas e a sogra não aguenta mais o Evandro. E ele tá pedindo aqui pra você, manda ela merda, Evandro. Ô, sogra, deixa eu te contar, a sogra é mais do cão, amigo. Sogra é desilusão de qualquer um. Motivação do cara passar num concurso é sogra. A sogra, eu não conheço. Se a sogra é gostosa, você acaba comendo ela. Mas isso aí é em exceção. A tua sogra, Moarama, deve ser feia, estranha, e se tá enchendo o saco é porque ela não tem perspectiva de vida. Sogra, que eu não quero falar o nome da senhora, porque depois dá processo essa merda. Para de encher o saco do cara e vai estudar, filha. Que pelo menos uma sogra que ganha dinheiro é tolerável. Sogra dura não dá. A minha eu não gosto dela, não. Fala aí. Vai a merda, a monitora tá mandando. Fala o quê? Quando fica morta, fica dura. Fala. Cara, esses moleques só falam merda, falam. E eles são inteligentes? Um monte. Passaram um monte de concurso? Sim. Tem dinheiro? Montão. Fala aí. São babaca? Eu sou o Daniel, não. Tem mais alguma coisa? Não, né? Vou deixar os outros da aula. Vem pra cá.